Venham comigo fazer um desenho por cada livro que leio. Eu só espero que não chova porque tenho roupa a secar. Olá, eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos a este meu cantinho. Então, para o primeiro vídeo aqui do canal, decidi partilhar convosco um pequeno desafio que fiz a mim própria, em que basicamente tenho que fazer um desenho por cada livro que termino de ler, sendo esse desenho referente ao livro. Este ano já acabei 2 livros. O primeiro foi O Rei do Orgulho, de Ana Wang, em que já fiz o desenho e já partilho convosco. E o desenho que irei fazer hoje será referente à Serpente e às Asas da Noite, da Carissa Broadbent. Espero eu que seja assim que se pronuncie. Se não for, Carissa, por favor, perdoa-me. E é isso. Vamos então desenhar e conversar. Peço que ignorem os cães a ladrar e os galos a cantar. Viva na aldeia tem destas coisas. Antes de começar a falar do desenho e do livro A Serpente e as Asas da Noite, queria falar um bocadinho sobre mim e dar algum contexto sobre este cantinho, que é Moonlines. Então, como já disse, eu sou a Jéssica, tenho 25 anos e sou designer gráfica. E ao contrário do que muita gente pensa, eu nunca tive grande contacto com arte antes do ensino superior, onde tirei artes plásticas e multimédia. Eu sempre fui aquela miúda que não fazia ideia do que queria depois do secundário, tanto que para o secundário fui a louca o suficiente para escolher as ciências. Spoiler, não correu assim tão bem. Inclusive tive a maravilhosa experiência de chumbar a matemática aplicada. Foi então que, enquanto andava a estudar para os exames nacionais para tentar melhorar a matemática, que surgiu o Covid, não é? Que todos conhecemos, e pronto. E nessa altura acabei por me reaproximar do desenho. Desenhar sempre foi algo que eu adorei fazer. Educação visual era sem dúvida nenhuma a minha disciplina preferida e, curiosamente, quando me perguntavam em pequena o que queria ser quando fosse grande, eu respondia sempre pintora. Mas de alguma forma esse gosto foi ficando sempre no fundo do baú. Não sei se por não acreditar que podia ser uma profissão ou por medo de não ser capaz, talvez, não sei, mas acabou por ficar ali guardado. Até que na altura de me candidatar à universidade, as pessoas certas motivaram-me a seguir este meu gosto e honestamente foi das melhores decisões que tomei. E foi então que percebi que às vezes falhar noutros caminhos acaba por nos ajudar a encontrar o certo. A Moonlines inicialmente surgiu como um portfólio dos trabalhos que fui fazendo ao longo do curso e depois de acabar a licenciatura tentei dar-lhe um ar mais sério, quase como se fosse uma marca minha, mas a verdade é que, apesar de ter tentado levar a Moonlines para um certo rumo, acabou por não funcionar exatamente como eu imaginei. E sinceramente acho que também foi bastante por causa de eu não estar a 100%. Mas pronto, isso acabou por não ser nada mau. Sinto que esses passos foram todos importantes e até alguns falhanços, entre aspas, foram importantes para chegar até aqui. E pronto, depois de um ano a trabalhar em contexto de escritório, percebi que sentia falta da Moonlines. Não sabia bem de que versão da Moonlines tinha saudades, mas no fundo percebi que sentia falta do meu lado mais criativo e de desenhar e de pintar e de ter isso como um hábito. Por isso, a Moonlines de hoje acho que é simplesmente isso. É um espaço onde partilho o meu percurso enquanto tento criar o hábito de desenhar e pintar. E também meio que reconectar-me com a minha criatividade. Apesar de na universidade ter desenhado bastante, sinto que nunca foi o suficiente para melhorar como sempre quis.
até porque desenho era uma disciplina no meio de 7, então nunca lhe dei o foco que sempre quis dar. E a verdade é que neste momento os meus desenhos estão quase como os da Jéssica Caloira, ligeiramente melhores, mas sei que podem melhorar muito, até mesmo naquela altura eu sabia que podiam estar muito melhores, por isso é isso que vou tentar fazer, focar-me mais nesse meu gosto. E eu sei que isto pode parecer clichê, mas é a maior das verdades. Tudo é uma questão de prática, e tenho a certeza de que o desenho de hoje vai ser melhor do que o de ontem e pior do que o de amanhã, mas claro que desde que existe alguma consistência. E é exatamente essa consistência que eu estou a tentar construir aqui. Aproveito também para pedir desculpa porque a filmagem ainda não está perfeita, mas já vemos com sorte enquanto não estão o tempo todo a ver o meu cabelo. Já é uma vitória, mas ainda estou a tentar encontrar um bom ângulo para filmar e desenhar ao mesmo tempo, mas prometo que vou chegar lá. Agora, falando do desenho em si, decidi desenhar diretamente a caneta porque o lápis dá-me sempre aquela liberdade ou prisão, não sei bem, dependendo do ponto de vista, mas eu acho que é mais prisão, porque quando desenho a lápis tenho sempre a tendência de ir buscar a borracha e quando vou a dar conta estou há 3 horas no rascunho e sempre a desenhar e a apagar e a desenhar e a apagar. Então já aprendi que é mais fácil pegar logo na caneta e se fizer a asneira tenho que me desenrascar até aquilo ficar alguma coisa de jeito. Em relação ao desenho, decidi pegar nos 2 elementos principais do título do livro, a serpente e as asas. Como o próprio título já é bastante visual, achei interessante explorar esses 2 elementos. E acabei por me desafiar bastante com os padrões das escamas e com as penas das asas, porque têm um certo ritmo e repetição, e odiei, mas fiz na mesma. Não ficou perfeito, longe disso, mas gostei bastante do desafio de desenhar algo que não estou habituada e, acima de tudo, diverti-me enquanto desenhava, que no fim acho que é isso que importa. Agora, sobre o livro, A Serpente e as Asas da Noite, da Carissa Broadbent, é uma romance cheia de vampiros e magia e competição. A história acompanha Oreia, uma humana que foi criada por um rei vampiro e que decide entrar numa prova mortal, que é o Kejari, que é um torneio onde vários vampiros competem entre si para um desejo concedido pela deusa de Niáxia. É um mundo bastante sombrio, cheio de perigos, alianças e personagens bastante intensas. Para quem gosta de romance, tem mesmo muitos dos elementos que tornam este género viciante, que é fantasia, romance e tensão, e principalmente um universo bastante envolvente. Eu leio maioritariamente romances, por isso fantasia pura às vezes custa-me um bocadinho mais, mas a romance é aquele equilíbrio perfeito entre os dois. E no ano passado a Quarta Asa da Rebeca acabou por me introduzir a este mundo espetacular, o qual eu fiquei completamente viciada e desde aí tenho explorado cada vez mais este género, e este ano decidi dar então uma oportunidade à Serpente e às Asas da Noite e gostei tanto que neste momento já estou a ler o segundo, a sequela, As Cinzas e a Coroa Maldita, se não me engano. E pronto, assim já sabem qual vai ser o próximo livro desta série. Mas pronto, aqui já estava só a dar os últimos retoques e deixo-vos com o resultado final e espero que gostem.
Então, foi este o resultado final. Este foi o da Ana Wang, o Rei do Orgulho, e este o de hoje, da Serpente e as Asas da Noite. Em relação ao desenho do Rei do Orgulho, quem leu vai perceber a referência, quem não leu, por favor, leiam, não se vão arrepender. E pronto, é isso. Eu espero que tenham gostado e até ao próximo desenho. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Socorro, é muito difícil ser youtuber. Isto é mais difícil do que eu pensava. No meio do vídeo que fiz. Ai.